Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o deputado Manuel Andrade a tomar assento à mesa e fazer leitura de expedientes que se encontram sobre a mesa. Sobre a mesa. Sobre a mesa não, né, Paulo? Tudo. Acho que sim. É só ler. Pois é, mas vem cá. Ali ele vai ler mensagem. Fala aqui, Trocar desde ontem, que não é problemático. Só não tocar. Mensagem 334. Fala aqui, vai, manda bucho. Mensagem 334 do Poder Executivo. Mensagem 354. Mensagem 355/94. Mensagem 357/94. Mensagem 357/94. Mensagem 358/94. Mensagem 359/94. Mensagem 360/94, mensagem 361/94, mensagem 362/94. Não era para não ler o nome do governo. Tinha que ler assim, a mensagem do governo federal que sanciona o projeto de lei. Sem ler o nome. Eu quero retificar a leitura das mensagens. Mensagem 334 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1488 e que se converteu na Lei 804/94. Mensagem 354 do Poder Executivo, que solicitando a retirada dos projetos de leis 664, 6.139, 1.207, 1.361, 1.369, 1.396, através das mensagens 262, 256, 420, 117, 129, 116, respectivamente, para que sejam submetidos a uma nova análise. Mensagem 355 do Poder Executivo, encaminhando a esta Casa o anexo quadro demonstrativo do processo de reestruturação realizado por este governo. Mensagem 357 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o projeto de lei 1494/94, que se converteu na Lei 807/94. Mensagem 358/94 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1503/94 e que se converteu na Lei 806/94. Mensagem 359/94 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1512/94, que se converteu na Lei 806, que converteu na Lei 808/94. Mensagem 360 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1495/94, que se converteu na Lei 809/94. Mensagem 361
2022/94, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1237, que se converteu na Lei 805/94. Mensagem 362 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1495, que se converteu na Lei 810/94. Mensagem 367 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1499 do mesmo ano, que se converteu na Lei 811/94. Mensagem 364 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1495/94 e que se converteu na Lei 812/94. Mensagem 365 do Poder Executivo, solicitando que sejam desconsideradas as mensagens 354, 355, na convocação extraordinária feita em 16 de dezembro de 1994 para a mensagem 356/94. Mensagem 366 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1517/94, impondo veto parcial ao artigo 6º e que se converteu na Lei 822/94. Mensagem 367 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1540, que se converteu na Lei 817. Mensagem 368/94 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1531/94 e que se converteu na Lei 816/94. Mensagem 369/94 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1509/94 e que se converteu na Lei 819/94. Mensagem 370/94 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1532/94 e que se converteu na Lei 818/94. Mensagem 371 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1520/94 e que se converteu na Lei 814/94. Mensagem 372 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1539/94 e que se converteu na Lei 815/94. Mensagem 373 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1521 e que se converteu na Lei 820/94. Mensagem 374 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL, que se converteu na Lei 821. Mensagem 375 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1515, impondo veto parcial aos artigos 3º, 4º e 7º, e que se converteu na Lei 837/94. Mensagem 376/94, comunicando que ordenou a retificação e a publicação da Lei 647, de 11 de janeiro de 94, publicada no DOF em 8 de janeiro de 94, conforme ofício GP número 455/94. Mensagem 377/94, comunicando a esta Casa, encaminhando a esta Casa projeto de lei que dispõe sobre a criação e transformação de cargos comissionados e efetivos do quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal. Mensagem 378/94, encaminhando a esta Casa projeto de lei que dispõe sobre a remuneração dos cargos de carreira da Polícia Civil do DF. Mensagem 379/94 do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do Departamento de Trânsito do DF e a consequente adequação de seus cargos em comissão. Mensagem 380 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL
494/94, que se converteu na Lei 813/94. Mensagem 381/94 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou em o PL 1457/94 e que se converteu na Lei 839. Mensagem 382 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1395/94 e que se converteu na Lei 840/94. Mensagem 384 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1534 e que se converteu na Lei 836/94. Mensagem 385 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1427/94 e que se converteu na Lei 824/94. Mensagem 386 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1527, que se converteu na Lei 825/94. Mensagem 388/94 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1537, que se converteu na Lei 826. Mensagem 389 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1530/94 e que se converteu na Lei 829. Mensagem 390/94 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1367/94 e que se converteu na Lei 828. Mensagem 391 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1533/94 e que se converteu na Lei 831. Mensagem do Poder Executivo de número 392, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1538/94 e que se converteu na Lei 832/94. Mensagem 393 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1456, que se converteu na Lei 830. Mensagem 394 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1506/94 e que se converteu na Lei 841/94. Mensagem 395/94 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1511/94 e que se converteu na Lei 833. Mensagem 396 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1514 e que se converteu na Lei 834/94. Mensagem 397 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1535 e que se converteu na Lei 885/94. Mensagem 398 do Poder Executivo, encaminhando projeto de lei que cria unidades orgânicas e funções de confiança na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Mensagem 399 do Poder Executivo, encaminhando a sua declaração de bens por término de mandato de governador. Mensagem encaminhada pelo senhor governador Joaquim Roriz. Mensagem 400/94, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1523/94 e que se converteu na Lei 823/94. Mensagem 401 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 877/93, que se converteu na Lei 844/94. Mensagem 402 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1099/93 e que se converteu na Lei 842/94. Mensagem 403/94 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1542/94 e que se converteu na Lei 843/94. Mensagem 404 do Poder Executivo,
comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1497/94 e que se converteu na Lei 845/94, mensagem 405/94 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou PL 105 e que se converteu na Lei Complementar 04/94, mensagem número 01/95 do Poder Executivo, comunicando a esta Casa que sancionou o PL 1470 e que se converteu na Lei 846/94. Mensagem 002 do Poder Executivo, encaminhando projeto de lei que revoga a Lei 841/94. Mensagem 003 do Poder Executivo, encaminhando indicação da deputada Lúcia Carvalho como líder do governo. Mensagem 004 do Poder Executivo, encaminhando o plano de governo para o Distrito Federal para o exercício 95-98. Ofício interno 830, encaminhado pelo secretário de Saúde, Paulo Afonso Calume Reis. Projeto de lei do deputado Renato Raina autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, a 21ª Delegacia de Polícia, com sede em Taguatinga Sul, RA3 e de outras providências. Projeto de lei do deputado Renato Rainha autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, a 6ª Delegacia de Polícia, com sede no Paranoá, RA7 e de outras providências. Projeto de lei do deputado Renato Rainha autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, a 32ª Delegacia de Polícia, com sede na Vila Roriz, em Samambaia, RA12 e de outras providências. Passamos ao pequeno expediente e, dentro do pequeno expediente, ao comunicado das lideranças partidárias e de blocos. Concedo a palavra ao líder do Partido Progressista, excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados. Ontem, em sua oração a esta casa, o excelentíssimo senhor governador comunicou que o primeiro projeto enviado à Câmara Legislativa seria o de revogação da lei da enfiteuse. Considerando que a lei da enfiteuse, ela não produziu ainda nenhum, ao contrário do que muita gente pensa, ela é apenas um instrumento para o equacionamento da questão da ocupação de terras no Distrito Federal. Ela não é uma lei que é autoaplicável por si. Foi apenas um instrumento aprovado pelo governo anterior e que permitiu que este governo assumisse, já com essa possibilidade na mão, de fazer uso ou não da lei da enfiteuse para regulamentar esses condomínios. Considerando que nos últimos dias a cidade foi surpreendida com uma série de iniciativas e com as conclusões das comissões criadas para tratar do assunto e com posicionamentos extremamente contraditórios, principalmente no que se refere à questão, primeiro, da retroatividade do IPTU, quando era pretendida a cobrança, na minha opinião e na opinião da bancada do Partido Progressista, ilegal dos anos pretéritos do Imposto Territorial Urbano, já que o governo nunca fez benfeitorias naquelas áreas e não tem amparo legal para isso. Hoje, falha admitida pelo próprio secretário de Fazenda nos jornais.
considerando que o posicionamento final das comissões implica na pretensão da cobrança dos lotes doados pelo governo anterior e mediante projeto de lei aprovado por esta Casa, das famílias de baixa renda, o que é um propósito absolutamente inaplicável e despropositado, já que, em primeiro lugar, se houver efetivamente o não pagamento por uma dessas famílias do lote, o governo, para retomá-lo, tem que pagar a indenização por benfeitorias. Esses processos demorariam no judiciário pelo menos de 6 a 8 anos. Finalizando, se o governo conseguisse efetivamente a retomada e indenizasse essas benfeitorias, o que ia fazer com essas residências? Ia revendê-las? Ia dar que destinação? E pior que isso, que destinação vai ser dada a essas famílias? Famílias que são vítimas da crise econômica, do desemprego e que provavelmente vão ser jogadas novamente no meio da rua, debaixo de ponte, para constituir de resto de madeira os barracos onde sem nenhuma dignidade vão abrigar suas famílias, tá certo? Diante das contradições do projeto e das imperfeições das propostas apresentadas pelo Poder Executivo, e além disso, da pretensão da revogação da lei da enfiteuse, sem que tenha sido trazida a essa Casa qualquer ideia de substituição da referida lei por um dispositivo melhor, gostaria de deixar claro que a posição da bancada do PP não é de ser contrária à eventual revogação da lei, é simplesmente de perguntar o que vai substituir o dispositivo da lei da enfiteuse e, mais do que isso, o Executivo é contra ela. Ora, o Executivo é a favor, então, de que instrumento para a regularização dessas construções? Em virtude disso, estamos entregando o seguinte requerimento à presidência da Casa. Nos termos do artigo 60, inciso 14º da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o artigo 108, inciso 2º e o artigo 185, inciso 1º do Regimento Interno, requeremos a convocação do senhor secretário de Governo, Hélio Doyle, para prestar informações perante o plenário desta egrégia Casa sobre as alternativas estudadas pelo governo para a solução do problema fundiário no Distrito Federal, com vistas à execução da Lei 841, de 28 de dezembro de 1994, ou sua eventual revogação. Além disso, a bancada do Partido Progressista, pelos deputados Daniel Marques, Edmar Pirineus, Jorge Cauí, Manuel Andrade, Tadeu Filipelli e Luiz Estevão, apresenta a esta Casa o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. É fixado o prazo de 60 dias para que o Poder Executivo regulamente a Lei número 770, de 28 de setembro de 1994. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revoga as disposições em contrário. Objetivo, que o governo efetivamente regulamente a lei que oficializou a doação dos lotes, aprovada pela Câmara Legislativa em setembro do ano passado, às famílias de baixa renda do Distrito Federal, já que nós entendemos que é a única medida justa e que o governo não tem o direito moral de cobrar por uma coisa que ele não pagou e em cima da qual, quando doou os lotes, fez pouquíssimos investimentos. Isso não é maneira de se praticar justiça social. Além disso, gostaríamos de manifestar aqui o nosso repúdio pelas atitudes que o governo tem tomado no sentido de destruir, sem nenhum amparo judicial, as moradias das famílias de Samambaia, o que aconteceu anteontem. Aliás, é muito curioso que o governo, depois de tanto tempo falando sobre invasões na beira do Lago Sul, tenha preferido a sua truculência na população de baixa renda e não naqueles que invadiram terra em área de rico dentro do plano piloto. Obrigado. Concedo a palavra em nome da liderança do PCdoB ao deputado Miqueias Paz. Companheiros dessa casa, bom dia. Companheiro presidente, gostaríamos de, enquanto membros de um partido que sempre buscou o aprimoramento da sociedade, nós gostaríamos de dizer que temos alguns projetos a apresentar, entre eles o resgate de alguns que outrora foram apresentados nessa casa e que, por avaliação do partido, consideramos importante buscar resgatá-los. Eu gostaria de fazer a citação de alguns desses projetos, muito rapidamente. Nós gostaríamos de requerer à mesa
nos termos do artigo 100, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Legislativa, o desarquivamento do projeto de lei 1066-93, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 246 e o artigo 250 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que estabelece competências, atribuições e composição dos Conselhos Regionais de Cultura, sendo esse projeto de autoria dos deputados Edmar Pirineus e do deputado Agnello Queiroz. Nós gostaríamos de solicitar o desarquivamento por considerar de extrema importância para o movimento cultural o desarquivamento desse projeto. Também, na tentativa de resgatar, nós solicitamos ao Poder Executivo que autorize a instituição do Sistema de Transporte Coletivo no Distrito Federal o passe do desempregado. Sabemos da importância que é para o trabalhador brasileiro e brasiliense a sua angústia no momento que se encontra desempregado. E nós gostaríamos de que fosse apresentado esse projeto na tentativa de colaborar com aqueles que se encontram em desespero, que se encontram em situações extremamente complicadas no momento do seu desemprego. Mais um resgate. Solicitamos ao Poder Executivo a autorização de criar o crematório público do Distrito Federal, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Social e Ação Comunitária do Distrito Federal. Nós temos aqui mais essa tentativa de resgate por entender que no Brasil só existe um crematório dessa natureza e a dificuldade que se existe para que as pessoas que têm como opção essa atitude pós-morte, que eles têm sofrido sérios problemas e alguns deles não conseguindo realizar. E um último, e dentre desses resgates, nós buscamos mais um, que fica proibida a privatização ou exploração comercial das áreas especiais de estacionamento em vias e logradouros públicos no âmbito do Distrito Federal. Por saber que Brasília, pela sua vasta área de espaço, seria mais uma vez um problema termos que cobrar a taxação por utilização do estacionamento. Bom, além desses, apresentamos alguns projetos. Na área de cultura e por considerada a importância, inclusive existe um tema extremamente polêmico em relação aos músicos do Distrito Federal. Brasília tem a felicidade de contar com um grande número de músicos que atuam, e esses músicos, inclusive, atuando a nível nacional. Nós temos o exemplo de Salvador, na Bahia, hoje. Existem algumas produtoras na área de discos que conseguem executar os seus trabalhos e fazem com que o resto do país tenha que ir à Bahia buscar a música local. Nós apresentamos o projeto da criação do polo fonográfico. Seria um setor onde poderíamos realizar no Distrito Federal a produção fonográfica e consideramos de ser de tamanha importância para a criação de empregos na área e, ao mesmo tempo, de enaltecer o Distrito Federal, que já é aprovado. Nós temos vários exemplos, como Cássia Eller, nós temos algumas bandas locais, Legião Urbana, por exemplo, que são músicos que hoje ressoam no cenário nacional, mas que, para realizar as suas atividades e produção cultural, têm que se deslocar para outros estados, não podendo realizar no Distrito Federal as suas obras. E seria algo que buscaríamos, com isso, atrair não só o governo para essa iniciativa, mas também a iniciativa privada. Mais um resgate. Nós solicitamos o resgate do projeto em que previa assegurar ao cidadão o acesso aos arquivos da Coordenação de Informações de Operações Policiais. Esse projeto, ou esse resgate, não tem nenhuma tentativa de ser revanchista ou algo que pareça, mas, na realidade, é uma tentativa de trabalhar com a verdadeira liberdade da informação. Vários cidadãos têm direito à sua história, eles precisam saber, porque não se constrói uma nação, não se avança uma nação sem que se saiba o seu passado. E é extremamente importante que se abra novamente. Bom, uma indicação que nós temos a fazer, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno, a Câmara Legislativa do Distrito Federal indica à Secretaria de Obras do Distrito Federal a construção de uma passarela na L Norte, pista de acesso a Taguatinga Centro, concluindo, em frente à QNL 2, Avenida Elmo Cerejo. Por que disso? Trata-se de um local de intenso tráfego de veículo, onde os pedestres não conseguem atravessar a pista com segurança, fato que tem levado a comunidade local a reivindicar uma construção de uma passarela, razão da presente preposição ao Poder Executivo.
E aqueles que conhecem Taguatinga ou que viveram em Taguatinga durante algum período sabem da grande gravidade, do grande perigo que se tem nessa região. E por isso solicitamos a construção dessa passarela nessa área. Concedo a palavra ao deputado... Só um minutinho, deputado Jorge Cauí. Só um minutinho, deputado Jorge Cauí. Só um minutinho, deputado Jorge. Pois não. Com a palavra, deputado. É questão de ordem, deputado. É questão de ordem. Eu quero só dar um esclarecimento ao nobre deputado Miquias. Deputado Jorge Cauí, nós estamos no horário de pequeno expediente, não cabe esclarecimentos em plenário neste momento. Vossa Quer dizer Excelência... que vamos mudar a sistemática completamente agora. Vossa Excelência, me desculpe, mas o regimento vai ser seguido. Então tá bom. Eu agradeço. E com a palavra, concedo a palavra ao deputado Cafu, em nome da liderança do PT. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, é no mínimo curioso que no momento em que as diversas vozes insurgem-se contra as invasões ocorridas em todo o Distrito Federal, tenhamos que encarar tal situação nas dependências desta casa. Ingrato legado deixou-nos a legislatura anterior. Conchavos ultimados, ao apagar das luzes, possibilitaram a chamada, entre aspas, vista grossa. As grilagens levadas a termos, em primeiro lugar, pela liderança do PP, que, trocando de espaço, ocupou um outro espaço que antes pertencia à liderança do governo, sem uma discussão ampla e aberta com as demais forças que compõem o espectro político dessa casa. Em segundo lugar, pelo líder do PP, que anexou ao seu gabinete sala contígua para torná-lo mais amplo e confortável, chegando ao cúmulo de provocar alterações estruturais, ao sabor de suas próprias conveniências, alheios às normas legais e éticas. Não bastasse, reservaram a si, os parlamentares do PP, o pretenso direito de assambarcar o gabinete tradicionalmente destinado à liderança do governo. Por oportuno, permitimos-nos, a título ilustrativo, breve citação de Mayakovsky. Na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor de nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a lua e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E porque não dissemos nada, já não podemos dizer mais nada. Não podemos compactuar com o tratamento oferecido ao patrimônio público como se privado fora. Assim, cientes de nossa maior ferramenta, que nossa maior ferramenta continua sendo nossa voz, seguiremos denunciando livremente quaisquer irregularidades. Também para isso fomos eleitos, aguardando providências enérgicas e imediatas da mesa diretora, assinalamos que não ficaremos à mercê de desmandos. Os instrumentos jurídicos ao nosso alcance serão com certeza acionados a fim de possibilitar isonomia de tratamento a nós, todos representantes igualmente legitimados pela vontade popular. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Considerando que eu fui citado, embora através de um eufemismo, né, ele não citou meu nome, mas citou a liderança do PP, eu gostaria de ter o direito de resposta.
Eu concedo a palavra ao deputado César Lacerda e apreciarei a questão de ordem apresentada por Vossa Excelência. Responderei oportunamente. Senhor presidente desta casa, nobre colega, deputado Geraldo Magela, senhores componentes da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa. Ontem, em sessão solene, comuniquei a esta casa o que estava acontecendo na Nova Chechênia de Brasília, do Distrito Federal. Na sessão plenária que abriu esta legislatura, na manhã de ontem, tive a oportunidade de ocupar a tribuna, entre outros motivos, para criticar, a meu ver, a medida profundamente equivocada do governo do Distrito Federal, ao derrubar de forma inusitada 12 casas localizadas no núcleo rural de Taguatinga. Emiti tais críticas aproveitando a presença do governador, senhor presidente, que se encontrava na memorável solenidade para também dirigir a ele o meu apelo contundente no sentido de fazer cessar imediatamente as agressões. Alguns poderão dizer que o governo, como aqui o nobre deputado que me antecedeu, líder do PP, usando da palavra aspas, entre aspas, como ele falou, né? Ou do PP, não do PT, né? Para salvar a imagem negativa deixada nesta casa no dia de ontem. Que a administração de Samambaia emitira no início de janeiro os embargos que cessasse as construções, sob a alegação de que se tratava de área antes arrendada para fins agrícolas, cuja destinação fora posteriormente desviada, que tal decisão se tornara indispensável para desestimular construções de moradia. Então o governo teria que proibir, como está proibido, a criar novas moradias e verificar o que se vai fazer com as outras. Muitos outros argumentos poderiam ser utilizados e, seguramente, muitos ainda o serão por parte de burocratas insensíveis que não percebem ou não querem perceber que por detrás de tal fato reside a problemática crucial da moradia do Distrito Federal. Mas nada, senhor presidente, justifica a ação repentina do senhor governador, que aqui disse que foi por ordem dele. Muito menos a operação encabeçada por militares, policiais e funcionários do GDF, que não apenas derrubou, mas destruiu casas que foram construídas com muito sacrifício por seus moradores, como vemos aqui num periódico da cidade, a desolação de um morador que a gente vê pelas suas feições, pelas suas características, de homem humilde, de candango de Brasília, triste com a sua casa destruída. E a imprensa, acesa no dever também de defesa do povo, está dando uma cobertura excelente. Parabéns, imprensa de Brasília. Quem viu as fotos dos jornais das cidades e as imagens colocadas no ar pelas emissoras de televisão, pôde constatar que o governo não teve nenhuma preocupação de dialogar com os moradores e encontrar uma saída negociada. Os embargos chegaram ao conhecimento deles no início de janeiro, e já no último dia do mês, as casas eram demolidas de forma selvagem e criminosa. O governo também não se preocupou em retirar as casas de modo a não causar maiores prejuízos à população. Não, nada disso.
As máquinas derrubavam com sanha criminosas as casas, em imagem que nos fazia lembrar os lamentáveis e atuais conflitos na Chechênia, do outro lado do mundo. Senhor presidente, senhores deputados, Brasília não pode ser transformada em Chechênia. Nesta questão dos condomínios rurais, estamos na capital da República. Eu queria pedir a prorrogação Senhor presidente, de 2 minutos. Vossa Excelência... Ou que algum companheiro pudesse me ceder, para não ficar no espaço. Senhor deputado, Mais 2 desculpe. minutos. Senhor deputado, Vossa Excelência já concluiu o tempo, mas concedo a Vossa Excelência o direito de concluir o discurso, pedindo que abrevie. Eu agradeço, mostra a isenção dessa presidência. Quem viu as fotos nos jornais colocadas no ar pelas emissoras, o governo não se preocupou em retirar as casas, de modo a não causar maiores prejuízos à população. Não, nada disso. As máquinas derrubavam e derrubavam como do outro lado. Brasília não pode ser transformada. Esta casa é o sacrifício de uma vida inteira daquele povo. Exclamava através da imprensa a moradora Geralda Bernardes da Silva, de 51 anos de idade. Essa é a minha vida, esse é meu trabalho em Brasília de mais de 21 anos, exclamava essa moradora. Os apelos e a revolta de mais de 100 famílias que residem ou residiam no setor não evitou a prisão de algumas delas. E o que é mais grave, a agressão de pessoas que procuravam defender o sagrado direito à moradia. Infelizmente, a mesma ação enérgica não usou contra os grileiros da área que aproveitaram-se da crítica, aqueles que venderam essa área de situação da moradia de baixa renda e de classe média, a posse da área arrendada. Esses verdadeiros grileiros são os que devem merecer a punição exemplar do governo de acordo com a lei. Quanto aos moradores, uma solução é inadiável, até porque, rigorosamente, milhares de moradias localizadas nos chamados condomínios rurais encontram em situação semelhante. E o governo anuncia uma solução inicial para cerca de 50 condomínios, cujos processos de regularização já haviam sido iniciados pelo governo anterior. Senhor presidente, senhores deputados, em governos anteriores, a retirada pacífica de barracos de madeira localizada nas áreas públicas, inclusive no plano piloto, feita aqui por um colega nosso, o deputado Tadeu Filipelli, foi feita com carinho, foi feita com amor, e não obstante, deputados do próprio Partido Trabalhista iam lá incentivar para que eles não saíssem. Será que há diferença nos moradores do plano piloto com os moradores da cidade satélite que ali se encontravam? Não pode ter. Que levava à pronta mobilização dos representantes do PT, que posava para os holofotes de televisão como verdadeiros salvadores dos fracos e oprimidos, destilando suas críticas sem fundamento contra governos que consideravam conservadores e defensores do poder econômico. Digo isso para perguntar: onde estão agora os críticos daquelas pacíficas e tranquilas? Aonde estão esses críticos que foram para a Telebrasília? Aonde estão os críticos que foram para Santa Maria? Aonde estão os críticos que foram para Ceilândia? As casas e os barracos só podem ser derrubados pela via da violência? E pergunto, senhores deputados, senhor presidente, o governo tem conhecimento de áreas públicas ocupadas? Esta sim, por endinheirados do Lago Sul e do plano piloto, porque não adota, então, o mesmo procedimento, jogando contra eles as máquinas do governo? No núcleo rural de Itaguatinga, ao contrário do que disse o secretário de comunicação do GDF, residiam e residem famílias de baixa renda e de classe média, precisamente as que mais são penalizadas neste país pelo crônico problema do déficit habitacional. Com elas, o GDF deveria e deve buscar uma solução negociada, cessando as agressões e a derrubada das casas. Vamos encontrar um modelo, senhor presidente, à altura da sua capacidade, do seu discernimento, senhor presidente, para nós darmos uma satisfação a esses que foram enganados.
se agir assim, o governo certamente terá o apoio dessa casa. Entretanto, se persistir pelo caminho nefasto da violência, colherá, já nos primeiros dias de vida, os frutos da indignação popular. E quando vi aqui o nobre deputado Miqueias apresentando o seu projeto para construir os fornos de cremação, talvez os fornos de cremação do deputado Miqueias irá se vir como se viram agora que completou 50 anos do campo de concentração, para cremar os infelizes que estão sendo derrubados. Senhor presidente, o governador ontem disse que apenas um foi arranhado. Não foi, não. Estão aí, que irá logo em seguida ao seu gabinete, as vítimas da Chechênia, de braços quebrados, apanhados, batidos, para que Vossa Excelência possa remeter, como ele fez aqui ontem, e pediu que essa presidência mandasse para eles, aqueles que pudessem se locomover, para que fossem ouvidos. Eu peço licença ao senhor presidente para levar em seu gabinete, em hora marcada, as vítimas da Chechênia, porque eu tenho certeza que a casa do povo é esta casa, e com vocês nós chegaremos lá, porque eu acredito no governador, eu acredito que vai dar tudo certo. Obrigado pelo espaço. Comunico aos senhores líderes que, por se tratar desta primeira sessão, nós abrimos a possibilidade do deputado César Lacerda concluir o seu discurso, mas que o regimento prevê que, durante o pequeno expediente, o tempo para comunicado de lideranças se resume a 20 minutos no total, e que o tempo será dividido entre o número de líderes que se inscreverem no dia anterior. Então, hoje nós vamos conceder a palavra a 2 outros líderes, além da liderança do governo, mas quero ressaltar que, a partir da próxima sessão, o tempo para comunicados de liderança será observado de 20 minutos no total. Com base no artigo 73, inciso 7, concedo ao deputado Luiz Estevão, líder do PP, mesmo não tendo sido nominado, mas identificado como líder do PP, o tempo de 1 minuto para direito de resposta, que será, comunico a todos os parlamentares, o mínimo que concederei quando de agravo a parlamentares para direito de resposta. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Eu lamento profundamente que, ao pretender de forma trêfega me incluir no rol de pretensos invasores de qualquer coisa, o líder do PT, ele sim, se torne um invasor. Um invasor do terreno da calúnia, um invasor do terreno da mentira e um invasor do terreno das acusações sem fundamento. Todos sabem, senhor presidente, que não fui parlamentar na última legislatura. Disputei minha primeira eleição, fui eleito e empossado a partir do dia 1º de janeiro. Ao chegar a esta casa, no dia 1º de janeiro, encontrei o espaço que é hoje ocupado pelo meu gabinete, rigorosamente ocupando a área que hoje ocupa. Portanto, a acusação feita aqui é uma vergonhosa tentativa de me incluir num rol de pessoas em que eu não me incluo. Não me incluo porque não tomei nenhuma atitude visando a ampliação do meu gabinete. Por outro lado, quero dizer que meu gabinete não é o maior desta casa. Meu gabinete ocupa uma área que me foi dada em sorteio, do qual não participei, não estive presente, tendo acatado sem nenhuma restrição e sem nenhuma queixa a área que me foi destinada para exercer o meu trabalho de parlamentar. Se o deputado, se houve alguma alteração de área, acréscimo, diminuição, o que quer que seja, e se há outros deputados que têm inclusive áreas aqui maiores do que a minha, e se tiver que haver desta casa a iniciativa de igualar todos os gabinetes, eu sou o primeiro a defender, mas que isso seja feito contemplando todos os deputados e não como um ato vergonhosamente discriminatório e mentiroso quanto à minha pessoa. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha, que se pronunciará pela liderança do PL. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar para que outro líder fizesse o pronunciamento em meu lugar e deixasse o meu nome para o final, porque eu estou aguardando a elaboração de um documento que tivemos que fazer, ele está já se encerrando,
Eu estou pedindo apenas que dê preferência a um outro líder e eu fique para o final, porque eu estive pessoalmente em Taguatinga hoje, no núcleo rural de Taguatinga, em Samambaia, e a situação lá está muito crítica e nós entendemos que deveríamos tomar uma posição oficial. Então eu peço a Vossa Excelência essa gentileza. Eu acato a solicitação do excelentíssimo deputado Renato Rainha e concedo a palavra ao deputado José Edmar, por sessão do líder do PSDB, deputado Marcos Arruda. Com a palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria, nesse momento, de fazer um breve relato a respeito do que estou ouvindo dos discursos aqui proferidos referente à derrubada de casas na Samambaia. Eu acho que ninguém tem que ter privilégios. E sempre defendi aqui, sempre fui contra a derrubada de barracos. Quero deixar claro isso com clareza. Agora, na derrubada de barraco de Sobradinho, reclamei da administradora de Sobradinho. Agora, se derruba barraco de pobre, tem que derrubar a mansão de rico, sim senhor. Agora, o tratamento tem que ser igualitário. E eu quero deixar bem claro, aquilo que aconteceu em Samambaia, a culpa não é do governador Cristóvão, não. A culpa é dessa Câmara Legislativa aqui. Porque no governo passado, nós tivemos projeto nessa casa, preservando aquela área como área de lazer, área do parque de Taguatinga, Samambaia e Ceilândia. E naquela área foi construídas as mansões, foi parcelados os terrenos, mesmo com todas as contestações nossas. E todo mundo que ali edificou a sua casa sabia que aquela área não era de edificações. O tratamento tem que ser igualitário. E eu não estou aqui para contestar a ação do governador Cristóvão Buarque de modo algum. Estou aqui para colocar o seguinte: temos que ter critérios para derrubar, mas temos que acabar com a invasão de rico nessa cidade, que é ela quem permanece, porque é barraco dos pobres vão embora. E quando algum parlamentar fala do sofrimento, da dor, daquele garoto que vendeu a bicicleta para comprar a telha, eu quero aqui destacar: gente, isso não é nada. Quando eu já vi a derrubada de barraco, tanto no Lucena Roriz, quanto na 110 aqui do plano piloto, como lá no Paranoá, na derrubada do Paranoá, como em Sobradinho, ver famílias que não têm recurso nenhum, que estão despejados, estão no olho da rua, faz o seu barraquinho lá no canto, e vê aquele único tostão dele ser derrubado, e ele do lado de fora só com as panelas velhas, o fogão velho, o seu colchão velho do lado de fora, e os seus meninos que não tem canto, nem roupa para vestir, estão lá do lado de fora chorando. Ali se me dói. Ali realmente me toca o coração. Porque a questão social foi violentamente agredida. Agora, derrubar a casa construída, me toca também, sou contra. Mas aquele camarada tinha muito mais consciência do que aquele favelado. É questão de lembrar disso. E é questão de colocar um fim na invasão de rico. Tanto daquelas áreas como dos condomínios. E aquela área é muito mais gritante, porque aquela área é de preservação ambiental, gente. Aquela área é a única área que reserva entre Taguatinga, Ceilândia e Samambaia para a construção de uma área de preservação daquele 1 milhão de população que não tem um local onde ficar, onde ter lazer. É necessário que se coloque isso. Aquelas famílias que tiveram ali suas casas derrubadas devem ir ao fórum adequado, mas elas têm consciência que agrediram aquela área, que elas cerraram ao comprar aquele terreno. E aqueles elementos que ali venderam devem estar hoje na cadeia porque venderam alguma coisa pública.
permitam-me, desculpem a emoção, mas esse assunto é por demais debatido durante 4 anos. Eu gostaria também de pedir ao presidente dessa casa que hoje, nessa sessão inicial, abrisse precedente para que todos os deputados pudessem se manifestar, como, por exemplo, o deputado Marcos Arruda, deputado Daniel Marques, deputado Rainha, deputado Edmar Pirineus, Zé Ramalho, João de Deus, Miquel, deputado Hollenberg. Me desculpe, presidente, a emoção é forte e às vezes até o nome vai. Mas é necessário que se faça essas colocações. Me faça colocação, me ajuda aí, pô. Hein? Deputado Marco Lima, deputado Cafu, Maninha, Adão Xavier, nosso companheiro da Polícia Civil, Cláudio Monteiro e Lúcia Carvalho. Quero deixar claro, portanto, que aquela área deve ser debatida, discutida. Não concordo em que alguém tenha prejuízo, mas é necessário que busquemos essas soluções. Senhor presidente, gostaria de que, se Vossa Excelência me concedesse o prazo de mais 1 minuto para que realmente pudesse ler o meu discurso, que foi antecipado. Você não vai ler em 1 minuto? Não, não leio. Alô, deputado, eu concedo a Vossa Excelência pedindo que abrevie o pronunciamento. Senhor presidente, eu gostaria de começar pelas palavras do deputado Renato Rainha. É preferível alcançar coisas grandiosas, mesmo expondo-se à derrota, do que permanecer junto aos pobres de espírito que não conhecem nem a vitória nem a derrota, porque permaneceram na penumbra cinzenta e obscura dos que se omitiram. E apenas nesse detalhe eu fujo à regra. Quando em março de 91 propus nessa casa a instalação da sua primeira CPI da Terra, a qual presidi, já naquela época vislumbrava os imensos desafios que o futuro me reservava. Sabia perfeitamente que a máfia dos grileiros, cujos interesses totalmente foram contrariados, mais dia, menos dias, à medida que o cerco fosse se fechando, despejaria toda a sua fúria e com extrema violência contra a minha pessoa, fazendo uso de todo o seu incomensurável poder político e econômico. Na época da CPI da Terra, esta máfia permaneceu relativamente discreta, limitando-se a me rotular de louco, que não poderia ser levado a sério. Isso porque o executivo passado, do qual muitas vezes apresentei essas propostas, mostrou-se omisso e até indiferente, mesmo diante de denúncias da maior gravidade, como essas apresentadas hoje, que não é apresentada hoje, é apresentada desde a época da CPI da Terra. Agora, o governo mudou. O governo Cristóvão já demonstrou de público a sua disposição em apurar toda essa bandalheira e punir os delapidadores do patrimônio público. Esses mafiosos agora já não me rotulam mais de louco. Agora eles, de fato, iniciam sua ofensiva, dando-nos desde já uma pequena amostra da ponta do iceberg do que são capazes de fazer em defesa de seus interesses criminosos. A repentina avalanche de mentiras e calúnias contra a minha pessoa, que a imprensa local vem sistematicamente divulgando nos últimos dias, véspera da instalação da CPI da grilagem, evidencia o início dessa ofensiva. A escandalosa manipulação de certos meios de comunicação chega ao ponto de expor-lhes ao ridículo. A exemplo do ocorrido com a denúncia mentirosa, estampada em primeira página do Jornal de Brasília, edição de 26 de janeiro de 95, onde a matéria medindo 275 centímetros quadrados se inicia, indiciado por grilagem de terras públicas e estelionatário. E na edição do dia seguinte, 27 de 1, por força da verdade, o desconcertante desmentido, erramos, ocupou discretos 25 centímetros quadrados, no canto inferior da primeira página. Outro exemplo claro da escandalosa manipulação deu-se com um furo de reportagem publicado por esse mesmo jornal, na edição do dia 24 de 1 de 95, onde, para acusar e caluniar, foram usados como manchete de primeira página, 616 centímetros quadrados, além de uma página inteira do Caderno de Cidade, sendo que, para restabelecer a verdade, o veículo, em sua edição do dia 26 de 1,
utilizando apenas 65 centímetros quadrados de espaço numa página inteira do caderno, numa página interna do caderno Cidade. Erros, calúnias e mentiras têm se revezado cotidianamente nas páginas dos jornais, sem que efetivamente, até o presente momento, uma única prova concreta tenha sido apresentada. Adotam a velha e conhecida tática oriental: publique-se uma mentira 100 vezes, que ela acabará tornando-se uma verdade. Senhores parlamentares, não pretendo aqui contrapor quaisquer provas, ou tampouco defender-me das calúnias ou injúrias, das quais estou e com certeza continuarei a ser abalado. As diligências, os inquéritos e a própria CPI da grilagem, proposta por mim desde o primeiro dia, serão os instrumentos legais e competentes para o restabelecimento da verdade. Só lamento que, na ânsia e no desespero de quem se vê acuado, esta máfia organizada não respeite limites e nem meça consequência a ponto de tentar desacreditar a própria instituição legislativa. E eu pergunto, a quem interessa me denegrir a minha imagem, se não a eles, grileiros, que estão sendo acusados por mim durante os últimos 4 anos? Senhores deputados, hoje eu tenho certeza que o poderio econômico e a influência política dessas organizações é superior ao dos cartéis que controlam o tráfico de droga do Rio de Janeiro. Diante desses fatos, considerando o desaparelhamento de nossos órgãos de segurança, as evidências do envolvimento de alguns, estou falando alguns, porque sei que na nossa Polícia Civil tem homens de valor, mas alguns polícias, e principalmente os que controlam hoje a Polícia Civil, evidencia o envolvimento de alguns policiais e alguns delegados com essas organizações. Cabe aqui uma reflexão. Sugerimos ao senhor governador Cristóvão Buarque que, se necessário for, recorra até ao governo federal no sentido de estabelecer convênio com o Exército, nos moldes do que foi feito e celebrado com o governo do Rio de Janeiro, para que as Forças Armadas, com a sua absoluta autoridade e imparcialidade, conduza esse processo que considero do mais alto interesse na manutenção das instituições da ordem e do estabelecimento da ordem pública no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor deputado. Concedo a palavra ao último orador inscrito como líder partidário. Questão de ordem, senhor presidente. Concedo a palavra para a questão de ordem ao deputado Marcos Arruda. Eu fui citado e queria 1 minuto para direito à resposta pelo deputado Edmar. Está indeferido o pedido do deputado Marcos Arruda por não se enquadrar nos casos previstos no regimento interno. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha, que se pronunciará em nome da liderança do PL. Senhor presidente, senhores deputados, hoje pela manhã, alertado pelas notícias de ontem do Jornal de Brasília e do Correio Brasiliense, estive pessoalmente no núcleo rural de Taguatinga, na região administrativa de Samambaia. E lá pude ver a destruição de casas de pessoas humildes e trabalhadoras por um governo que se diz democrático. Naquele local, existem pessoas que residem há mais de uma década com a sua família. São trabalhadores sérios, pessoas humildes, e que nós jamais podemos nos calar diante de tamanha perversidade de um governo. O companheiro, nobre deputado César Lacerda, quis comparar tal fato ao que está ocorrendo na Chechênia. Eu faço uma comparação ao que ocorreu no terremoto na cidade de Kobe, no Japão. Só que com uma diferença fundamental. Na cidade de Kobe, no Japão, a destruição foi causada por uma força da natureza incontrolável. E o governo imediatamente se pôs solidário com a população. Na cidade satélite de Samambaia, a destruição foi colocada pelo próprio governo, que, insensível e utilizando de métodos não comuns a quem se diz democrático, destruiu 12 casas de famílias humildes e trabalhadoras. Por isso,
A Câmara Legislativa não poderia se calar, e não se calou diante disso. Apresentei e faço agora a apresentação formal de um requerimento, e peço, venha à mesa para a leitura. Requerimento de 2 de fevereiro de 1995, requer esclarecimentos ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal sobre a demolição de casas em condomínio situado no núcleo rural de Taguatinga, região administrativa de Samambaia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do artigo 60, inciso 32 da Lei Orgânica do DF e do artigo 107, inciso 1, do regimento interno desta Câmara Legislativa, solicito que seja enviado ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal requerimento para prestação de informações sobre os seguintes quesitos. 1. Qual foi a autoridade que determinou a demolição das casas localizadas no núcleo rural de Taguatinga, região de Samambaia, conforme noticia o Jornal de Brasília e o Correio Brasiliense, edição de 1 de 2 de 95. 2. Qual foi a autoridade responsável pela execução daquela ordem de demolição? 3. Se a autoridade que executou a demolição agiu dentro dos limites da ordem recebida. 4. Qual foi o motivo que levou o governo do Distrito Federal a determinar a demolição? 5. Existe decisão judicial autorizando a demolição? 6. Os proprietários ou moradores das casas derrubadas foram previamente notificados sobre a demolição? 7. Foi concedido prazo para que os moradores pudessem retirar seus móveis e demais objetos pessoais, bem como para que desocupasse ou desmanchasse as residências que foram demolidas? 8. Estudos do próprio governo demonstram que existem diversos condomínios irregulares em terras públicas do Distrito Federal, inclusive em áreas nobres, Lago Norte e Lago Sul. Sendo assim, qual o critério utilizado pelo governo para que as demolições começassem pela região administrativa de Samambaia? 9. Se da ação de demolição gerou vítimas. Se afirmativo, ou seja, se gerou vítimas, quais os seus nomes e endereço e qual a providência adotada pelo governo em relação às lesões por elas sofridas? 11. Se o governo do Distrito Federal instaurou procedimento visando apurar possível ilegalidade ou abuso de poder na operação de demolição das casas. 12. Se afirmativo o quesito anterior, qual o local... me perdoe, existem mais um quesito. Se o governo do Distrito Federal pretende fazer novas demolições, e se afirmativo, qual o local, a data e horário e o instrumento legal que autoriza as novas demolições, bem como se os moradores dessas localidades estão devidamente notificados para exercerem o sagrado direito da ampla defesa. Quero ler a justificativa, peço vênia aos companheiros para não cansá-los, mas o motivo é de extrema importância. Justificativa. A Constituição Federal consagrou no título 2, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, incisos 11, 54 e 55, 3 princípios de fundamental importância para a vida em sociedade. Eu peço também ao presidente o mesmo tempo que foi cedido aos nobres colegas César Lacerda e José Edmar. Por igualdade, o tratamento será concedido, deputado. Muito obrigado. Eu vou ler aqui os princípios constitucionais. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O outro princípio, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E o outro princípio, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente. As reportagens veiculadas nos matutinos Jornal de Brasília, edição de 1 de 2 de 95 e Correio Brasiliense, relatam possíveis arbitrariedades praticadas pelo governo do Distrito Federal contra moradores do núcleo rural de Taguatinga, situado na região administrativa de Samambaia, que tiveram suas casas demolidas em manifesto flagrante de desrespeito aos mandamentos constitucionais em vigor.
Tal atitude não se coaduna com o governo que se intitula democrático, razão pela qual o presente requerimento tem como objetivo solicitar informações oficiais sobre os fatos expostos, esclarecendo-se assim, para a população do DF, se tais atitudes foram feitas dentro do critério da legalidade e da moralidade que deve nortear a conduta dos governantes. Além do requerimento, eu coloco à disposição da imprensa, dos nobres parlamentares, desta casa, da presidência, uma fita que me foi entregue pelas pessoas que acompanharam a demolição do local, mostrando a metodologia aplicada e a violência experimentada pelas pessoas residentes naquele núcleo rural. Além disso, gostaria de fazer um convite a todos os companheiros deputados distritais a que comparecessem pessoalmente no local onde eu fui hoje, para que vocês possam sentir lá o desespero, o terror e o pânico que tomou conta daquelas famílias. E para finalizar, eu gostaria apenas de dizer que essa Polícia Civil, que hoje foi atacada de forma injusta pelo deputado José Edmar, é a mesma Polícia Civil que instaurou inquéritos e apurou a CPI do orçamento, que fez com que o Congresso Nacional pudesse expulsar e caçar os políticos corruptos desse país. Muito obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, em nome da liderança do governo. Está sem som. Som no microfone do plenário, por favor. Senhor deputado, já concedi a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Em seguida, eu ouço a questão de ordem de Vossa Excelência, após o pronunciamento da deputada Lúcia Carvalho. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Minha saudação aos companheiros parlamentares. Hoje, de fato, iniciamos os nossos trabalhos. Aos companheiros servidores da casa, aos jornalistas, em especial aos companheiros moradores do Distrito Federal que estão aqui presentes nas galerias. Quero saudá-los e desejo, nesse pronunciamento, estabelecer um diálogo que nós, enquanto líder do governo, vamos realizar aqui nesta Câmara. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o deputado que falou sobre a revogação da lei da enfiteuse, alegando que só vai ser revogado a lei, só vão contar com o apoio de sua bancada, se algo no lugar nós pudermos estabelecer, ou seja, se o governo mandar para esta casa algum tipo de regulamentação sobre as terras públicas. Gostaria de citar os deputados que a nossa lei orgânica fala em relação às terras públicas. A lei 770 fala sobre as terras públicas, mais especificamente sobre a doação, que foi a última lei votada aqui nesta casa, contra, inclusive, o nosso voto. No entanto, foi aprovada e que remete ao decreto legislativo 11.476. O decreto legislativo 11.476, ele estabelece quem é que pode receber, no caso dos assentamentos, pode ser isento do pagamento. Aqueles que ganham menos de 3 salários mínimos. Aqueles que ganham mais de 3 salários mínimos não poderiam sequer habitar nas áreas de assentamento de baixa renda. Portanto, nessa situação excepcional, quando a gente passa pelos assentamentos em que a gente percebe as construções de boa qualidade, e que eu acho que a gente não pode criticar de forma alguma as pessoas de terem uma moradia de boa qualidade, mas a gente sabe que isso demanda dinheiro, e dinheiro quem ganha 3 salários mínimos não consegue construir o que nós temos visto, por exemplo, no Riacho Fundo. Então, estas pessoas, os comerciantes das áreas dos assentamentos, têm condições de pagar pela terra pública, até porque a lei 8.666 não permite a doação daquilo que não é do governador, e a terra pública é da população, portanto, não se permite doação em terra pública. Consequentemente, nós temos várias leis que já estabelecem as regras para que o governador possa estabelecer doação, possa estabelecer cobrança e possa estabelecer também a suspensão das invasões em terras públicas. Eu quero dizer aqui que eu me solidarizo
com as famílias que se sentiram agredidas. No entanto, quero também, em nome do governo, dizer que nós não vamos, de forma alguma, permitir mais invasões no Distrito Federal. Nós temos certeza que estabeleceremos entre os moradores do núcleo rural de Samambaia e o governo do Distrito Federal negociações que vão levar a bom termo. No entanto, os companheiros também terão que denunciar vítima de